Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de muito prometer, acho que agora sim a gente consegue ter uma consistência por aqui. Para quem não me conhece, me chamo Pedro, tenho 28 anos, atualmente ainda sou acadêmico de nutrição, mas nesse início aí de 26 a gente vai estar finalizando a graduação. Para quem não me conhece, né, eu tenho uma página no Instagram, vou deixar aqui embaixo para vocês o arroba. Ali a gente fala um pouquinho sobre nutrição, treinamento, hábitos, comportamento e algumas outras coisas de curiosidade da vida. E o motivo, né, desse vídeo é como reiniciar a sua vida em 2026. É isso, você não escutou errado não. Eu vou fazer esse vídeo que foi um dos pedidos, né? Então tenho aqui, deixa eu abrir. Tirei alguns prints, né? Ontem foi dia 28/12, eu abri uma caixinha lá falando que voltaria e pedi sugestões de vídeo para o YouTube, que é esse aí que você está assistindo, beleza? E nesse vídeo eu não vou ler todas, porque senão a gente vai ficar aqui 5 minutos só lendo, né? Mas vídeos sobre a minha suplementação e minha alimentação, acho legal a gente fazer. Alguns vídeos de rotina, e aí eu me sinto mais confortável em fazer isso em Juiz de Fora e não aqui na casa dos meus pais. Estou passando essa temporada de férias com eles aqui, né, no final do ano até o dia da minha defesa do TCC. Então, na medida do possível e dentro do que eu acho respeitoso assim com a casa deles, a gente vai filmar alguma coisa, né? Por exemplo, isso aqui é o escritório que eu tenho, então acho ok, a banheira ali tudo bem, mas outras coisas não mais, tá bom? Mas então a gente vai fazer uma rotina, como organizar a sua agenda, essas coisas a gente pode fazer também, mas eu tenho isso já dentro da Nova Era. Nova Era é minha comunidade que a gente fala de comportamento, treinamento, nutrição, gestão do tempo. Eu tenho vídeos mais demorados lá, algumas coisas eu posso trazer para cá também sem problemas. Sobre a imersão no gelo, eu vou fazer um vídeo sobre gelo explicando, mostrando a respiração, tudo certinho, beleza? Sobre leituras, eu não sei se vocês teriam esse interesse em ficar falando sobre livros, mas inclusive vocês estão apoiados em uma pilha de livros, porque o meu tripé do celular não ficou muito confortável, então fiquei com medo da câmera cair. Eu deixei vocês em cima de 5 livros, são boas leituras inclusive. Tô tentando só encurtar aqui, tá, rapaziada, para não ficar muito grande, né? Tipo, 24 horas, aí eu teria que comprar aqueles óculos lá pra fazer. Eu acho que com a câmera, não sei se vai ficar legal se 24 horas não. Entende o que eu tô falando, né? Por exemplo, um vídeo rotina com a GoPro eu consigo fazer, mas 24 horas teria que ser o mais simples para eu gravar. Exercícios básicos. Eu não sou professor de educação física, tá, pessoal? Então, não entenda mal, mas por mais que alguns confiem bastante no que eu falo, eu não me sinto tanto preparado quanto acho que eticamente falando não é certo eu ficar ensinando uma coisa que eu não tenho conhecimento profundo, apesar de ter em certa forma, né? Mas, eu já fiz educação física, ainda não me formei, então por enquanto não, tá? E aí me pediram que é minha visão sobre algumas coisas e eu achei legal, então esse vídeo basicamente vai ser a minha visão sobre algumas coisas, né? Então eu resolvi fazer meio que um vlog falado, que é o que a gente está fazendo agora, porque eu lembro que há mais ou menos 5 anos atrás, quando, vamos dizer assim, basicamente eu tive um despertar e um acordar para a vida, eu pensei, bom, o que eu posso acessar do ponto de vista financeiro? Beleza, eu tinha algumas opções, né? Então, por exemplo, na época eu participei do reservatório de dopamina, comprei algumas outras formações, sim, mas eu tinha o YouTube, que foi exatamente uma das ferramentas que eu mais utilizei, né?
Primeiro, eu comecei a procurar tudo que fosse, vamos dizer assim, hack, segredo que eu pudesse otimizar minha performance, minha saúde, meus resultados, minhas leituras. E basicamente, de uma forma bem geral assim, a gente vai cair uma das frases que eu falo bastante para quem já me conhece no Instagram, que é: a vida não tem segredo, ela tem um preço. E pagar esse preço em alguns momentos vai te exigir fazer, na maioria das vezes, coisas que você não deseja para que você viva coisas que você quer, né? Lembro muito bem que durante essa jornada ali, né, eu pensei, bom, eu tenho uma consistência e uma disciplina para os treinos, tenho uma consistência e uma disciplina para a alimentação. Basicamente, se eu falei que eu não vou errar, eu não erro. Independente de onde eu esteja, eu vou levar minha marmita, eu vou arrumar uma academia para treinar, eu sempre vou dar esse meu jeito. E aí eu pensei, pô, eu tô com 23 anos, eu não posso mais ficar fazendo, ou melhor, dependendo do meu pai a vida inteira para que ele, basicamente, ou me dê dinheiro ou me mostre o que fazer, né? Então, era mais ou menos isso. Coincidiu ali com o meu início da faculdade, coincidiu ali com o término de um relacionamento, e aí eu comecei a entender que eu precisava assumir as responsabilidades das minhas decisões, até porque as consequências eram minhas. Então, é meio difícil, né? Porque hoje em dia a gente quer terceirizar as decisões, mas a gente não consegue terceirizar as consequências, né? Eu lembro na época, obviamente, né? Todo mundo ali te ajuda um pouquinho, então se eu falar que não é mentira, mas você ter ali soft skills, você ter ali capacidade de ser um pouco mais disciplinado do ponto de vista de você disse que iria fazer e fazer, você organizar os seus dias em horários, em blocos, né? Em bloco de saúde, em bloco de estudos, em bloco de trabalho. E aí eu lembro muito bem que nesse início eu caí num vídeo do Guilherme Freire, que é uma das pessoas que eu gosto bastante, inclusive ao longo desses 5 anos prometi que começaria ainda, mas não parei para fazer isso, que é o Filosofia lá do Zero. E ele falava que você precisava de, não me lembro se é exatamente isso, tá? Mas 1 hora de treinamento físico, 1 hora com Deus e 1 hora de estudos, né? Não sou eu, mas naquela época eu entendi. Eu precisava de 1 hora de leitura, 1 hora de estudo, 1 hora com Deus e 1 hora com atividade física. Pedro, você conseguia, sendo 100% honesto? Não. Muitas das vezes eu não conseguia e deixei de lado durante muito tempo, por exemplo, essa parte da religiosidade, né? Essa 1 hora com Deus todos os dias. Eu falava, cara, não vai ter como eu ficar, por exemplo, né? 1 hora o tempo todo parado indo à missa, que seja. Também não vou conseguir ficar todos os dias 1 hora ao longo desse 2025. Teve várias vezes que eu não consegui ficar, por exemplo, 1 hora na academia, tinha que fazer outras coisas. Então, na medida do possível, o que eu internalizei? Todos os dias eu preciso rezar, treinar, estudar e ler. Basicamente eram os quatro checklists ali que eu coloquei como prioridade. Então, treinar, ler, estudar e rezar. Dependente de onde seja, dependente do que eu faça, eu não deixaria de fazer essas 4 coisas. Isso há 5 anos, né? Então, coloquei ali como prioridade e comecei a construir o que basicamente vocês assistem hoje, né? Então, é louco falar isso, mas inclusive tem até um vídeo meu, quando eu comecei aqui nesse canal, que era falando que eu queria ter um registro, né? Deixaria aí um registro pra gente olhar para trás e ver como é que tudo aconteceu, né? Na época ali, eu já tinha um pouquinho de bagagem, mas, vamos dizer assim, o estouro das coisas mesmo, que aconteceu aí nos últimos 2 anos e meio, né? Um pouquinho no bastidor que ninguém sabe, mas de forma expansiva ali, foi através do Instagram. Então eu coloquei esses 4 pontos como sendo eles cruciais. E aí por que eu estou falando isso para os senhores? Porque do ponto de vista de reset, não existe milagre, não existe segredo. Eu poderia estar aqui falando, olha, tome banho gelado, tome café sem açúcar. Cara, nada disso vai mudar do ponto de vista do seu comportamento se você não se comprometer a fazer coisas básicas pelo tempo que for necessário.
Então, eu falo porque eu tomo banho gelado, eu faço gelo, mas eu não acredito a minha mudança é exatamente isso, mas de fato a consistência em ações que eu vejo como importantes. Treinar, ler, estudar e rezar. Acho que é a base que vai sustentar a vida de vocês, independente daquilo que vocês acreditam, independente daquilo que vocês façam, mas é com consistência. Imagina, repetir esses, não lembro se era 4 ou 5, mas por 5 anos, 4, 5 tarefas por 5 anos, vocês acumulam dias, e nada supera a consistência, né? Eu falo que não adianta você empregar muita intensidade se você não consegue levar isso no longo prazo, porque aí não tem tempo de ter realmente uma melhora ou uma mudança, né? Então, como assim, Pedro? É exatamente isso. Se você não desistir de tentar, não desistir de treinar, não desistir de comer bem, não desistir de ler, de estudar, uma hora ou outra, né, isso vai ser um diferencial muito grande. Pedro, você fala muito sobre alimentação e você não falou sobre isso. Exatamente, porque quando isso aconteceu, comer comida de verdade, não comer óleos vegetais, né, não se entupir de carboidratos vazios, já é algo enraizado para mim, né? Na minha realidade, isso já é algo que ter acesso a boas fontes de comida, graças a Deus, já é a realidade, e principalmente o conhecimento necessário para fazer boas escolhas. A gente sabe, né, que desde quando nós tivemos uma inversão ali da pirâmide, né, que nós diminuímos o consumo de gorduras e começamos a aumentar o consumo de óleos vegetais e carboidratos, nós tivemos um dano muito grande na saúde. Isso aí é fato. A gente pode também, em outro momento, falar um pouco sobre isso, mas não é o intuito desse vídeo. Então, eu também acredito que ter acesso à comida de verdade muda muito a vida de vocês. Então, se eu pudesse, né, para a gente sintetizar tudo isso que a gente falou, se você realmente quer resetar a sua vida em 26, coma comida de verdade, treine, leia, estude e reze todos os dias. 5 passos, né? Acho que isso aí é sem dúvida. Pedro, como que você colocou isso em prática? Eu explico um pouquinho na Nova Era, como que eu organizo meu dia, como que eu consigo segmentar a ordem de prioridade. Vou deixar aí para os senhores. Rapaziada, estava finalizando o vídeo dos senhores e aí eu percebi que essa parte aqui a câmera não deu tempo de gravar, né? Então botei ela para carregar e estou aqui regravando. Tava falando para os senhores, né, sobre a Nova Era. Vou deixar aí o link para todos que quiserem conhecer na descrição. Nós temos uma comunidade falando sobre dieta, treino, comportamento, mentalidade. Do ponto de vista aqui, eu tenho profissionais ensinando um pouquinho sobre treino, sobre progressão de carga. Dou ali meus pitacos. Nada do que tem lá substitui o acompanhamento de um profissional, mas te dá uma clareza para você realmente aumentar o seu repertório, aumentar a sua consciência nutricional e de treino e, sem sombra de dúvida, se desenvolver como pessoa, né? Então aqui, pessoal da dieta, né, mandando as coisinhas, estamos aqui para responder. Qualquer dúvida, arrasta para o lado, me pergunta, estou aqui para poder te ajudar. Temos os nossos encontros, né, temos encontros mensais, a gente faz ao vivo, né, para a gente trocar uma ideia. Então, se você quiser fazer parte, o link está aí, clica aí. Vamos começar 26 diferente. E para você que chegou até aqui, deixe nos comentários tudo que você quer ver e aquilo que não pode faltar aqui no nosso canal, tá? Então vou me comprometer aí com os senhores para a gente conseguir pelo menos um por semana em 26, e é isso que a gente vai fazer. Então deixa aí a sua sugestão de tema para os próximos vídeos. Valeu?